Olá, meus amigos de jornada, como é que vocês estão? Eu sou Ricardo Figueiredo e este é o Jornada pela Bíblia. Hoje nós vamos estudar mais outro contexto e esse é para entender mais sobre o que é o batismo de fogo. O que você imagina que seja esse batismo de fogo que muita gente fala, né? Eu acho que você já ouviu falar de que alguém foi batizado em fogo, né? Recebeu o batismo de fogo. Ou você já ouviu alguém perguntar até para você, né, se você já foi batizado com fogo. A gente consegue ver esse trecho em dois lugares. A gente consegue ver em Mateus 3 e em Lucas, capítulo 3 também. E vamos ler Mateus 3, dos versículos 5 ao 12. Diz assim: Aí lhe vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Qual é a história que estava acontecendo aqui? João Batista estava batizando pessoas, a gente vê no versículo 6. E então, acontece que no versículo 7, os fariseus e os saduceus aparecem no lugar onde João Batista estava batizando pessoas. Se você quiser conhecer mais sobre os fariseus e os saduceus, dê uma olhada nos posts no Instagram, né, que tem conteúdo falando sobre isso, quem realmente eles eram. E vendo os fariseus e saduceus, João Batista repreendeu eles. A primeira repreensão, existem dois momentos de repreensão aqui. A primeira repreensão que ele coloca, ainda no versículo 7, que ele fala sobre a ira que se aproxima. Versículo 7 diz assim: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então aqui a gente vê que João Batista estava repreendendo os fariseus e os saduceus, né, porque eles se achavam, né, como Abraão, nosso pai, que Jesus também fala sobre isso, mas isso não os protege da ira, por serem filhos de Abraão como descendência, né? Aí João Batista está repreendendo eles e dizendo, e ele fala, a primeira vez ele fala sobre fogo. Ele diz que a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É a primeira repreensão aqui. Aqui está falando de fogo. E em outro momento, no versículo 12, ele também fala sobre fogo. Ele diz, né? Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E no versículo 11 ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que ele fala de Jesus, né? Ele diz: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui muita gente confunde e acha que, e pega esse versículo isolado e acha que Jesus vai vir com
o batismo do Espírito Santo e fogo, como se fosse um elemento só, né? Como se o Espírito Santo e o fogo fossem uma coisa só. Mas aqui a gente pode ver também que quando ele diz Espírito Santo e fogo, ele está falando de duas coisas distintas e dois momentos distintos. Tanto que ele conclui falando sobre que ele traz a pá para limpar a eira e ele juntará o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo, e o fogo que nunca se apaga. Ou seja, tem dois momentos aqui. Ele vai pegar, colocar o trigo no celeiro e ele colocará a palha no fogo, né? Existem dois momentos aqui: Espírito Santo e fogo, trigo e palha, né? Espírito Santo é o trigo, vai ser para o trigo, né? E o fogo será para a palha, né? Aqui a gente chama de paralelismo, né? Então ele está pegando duas ideias e juntando com outras duas ideias. Ele fala de que a palha irá para um fogo que nunca se apaga. Que fogo que nunca se apaga é esse? Uma das passagens que a gente pode ver é Marcos 9:44, onde o próprio Jesus fala de que o inferno é onde o fogo nunca se apaga. Eu já vi pregadores e até pregadores famosos falarem sobre purificação, que esse fogo aqui é o fogo da purificação. É verdade que existem passagens que falam sobre o fogo purifica, né? Purifica o ouro, mas quando essa forma de interpretar é colocada, ele explicita de que o fogo purifica o ouro. Então não faz sentido eu pegar o símbolo do fogo que é colocado aqui e dizer que esse fogo purifica, porque de forma alguma está sendo usado o fogo aqui como purificação. A árvore vai ser a árvore que não dá bons frutos, no versículo 10, diz que vai ser jogada no fogo. Da mesma forma como a palha será queimada no fogo, no versículo 12. Então aqui não está falando nada sobre purificação. É um erro básico de interpretação que muitos pregadores até usam isso para deixar a mensagem bonita, mas não tem nada a ver. Aqui ele está falando sobre destruição. E aí muitos falam sobre esse fogo é que nem o fogo do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, né, de que os discípulos estavam lá e houve como língua de fogo sobre a cabeça dos discípulos e eles começaram a falar em línguas. Só houve um momento onde houve realmente essa visão das línguas de fogo, mas não tem nada a ver com o fogo que é usado em Mateus capítulo 3. Muita gente acha que batismo de fogo é o batismo com o Espírito Santo, mas são duas coisas distintas aqui, né? Aquele episódio que aconteceu em Atos e também se repetiu em um outro momento em Atos, só aconteceu nesses dois momentos. A Bíblia não fala que o batismo e falar em línguas fosse algo corriqueiro em Atos. Muitas pessoas são batizadas em Atos e eles não falam em línguas e não tem esse batismo com fogo que o mundo pentecostal coloca. Em resumo, o batismo com fogo que João está falando aqui é o batismo de condenação. Jesus trará o Espírito para alguns e trará condenação para outros. Não existe uma forma de interpretar como se fosse uma coisa só. O Espírito Santo e o fogo seriam um elemento só. Na verdade, João Batista estava dizendo que Jesus vai vir para trazer as duas coisas. E qual você quer receber? O Espírito ou o fogo?